Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Memória Viva, mais uma edição desse programa que integra o projeto dos 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Mossoró, que serão celebrados em 2023. Aqui comigo, como sempre, o presidente da CDL Mossoró, Stênio Max. Stênio, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Maricélio, boa noite os telespectadores da TCM, das nossas redes sociais, dos nossos canais na internet, e em especial ao nosso convidado de hoje, Elviro Rebouças, um homem que tem muita história para contar aqui em Mossoró. Hoje vocês vão ter a oportunidade aí de poder conhecer um pouco da vida dele. Ele fez um dos caminhos inversos que a gente falou aí, que é em relação ao comércio, à política, à vida pessoal, a um homem que sempre aprendeu a se reinventar. Elviro, seja bem-vindo ao Memória Viva. Boa noite a Stênio, presidente da CDL de Mossoró, Maricélio, jornalista apreciado pela cidade, e aos telespectadores, assinantes da TCM. É uma honra para mim, ex-presidente da CDL, ser convidado para participar desse monumental programa Memória Viva, que retrata a realidade de uma CDL do passado, do presente e algumas perspectivas para o futuro. Elviro, a gente sempre começa pedindo que o nosso entrevistado, homenageado, se apresente. O senhor é uma figura muito conhecida já em Mossoró, mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais da sua origem e se apresentasse mais uma vez aos telespectadores do Memória Viva. Certo. Eu nasci em Apudi. Meu pai, Genésio Xavier Rebouças, era agente de Tertuliano Fernandes, uma empresa especializada em descaroçar e industrializar o algodão do seu caroço, fazer o óleo vegetal. Meu pai era um agente em Tertuliano Fernandes naquela cidade. Já vendo o meu nascimento, minha mãe estava com 9 meses de gravidez, foi um caminhão de Tertuliano Fernandes, chegou em Apudi, minha mãe com 9 meses de gravidez, justamente pegar os móveis, a bagagem, para papai se mudar, a família se mudar, para eu, primogênito, nascer em Mossoró. Já na época, eu tenho 77 anos de idade, já na época Mossoró apresentava melhores condições para minha mãe dar à luz. Feita todo o carregamento do caminhão, da bagagem, naquela época estrada penosa e época de chuva, o que aconteceu? O motorista e os carregadores resolveram dormir, que nós dormimos, o casal, minha mãe, Dolores do Cabo Rebouças, e meu pai, e eles permanecessem em Apudi, com as redes armadas, dormissem lá para sair nas primeiras horas da manhã seguinte para Mossoró. Já ao amanhecer do dia 19 de agosto, dia do meu nascimento, minha mãe, sentindo as primeiras dores do parto, chamando uma parteira em Apudi, ela disse: não tem condições de viajar, derruba toda a bagagem, o menino vai ter que nascer aqui. E eu nasci em Apudi. 30 dias depois de nascido, meus pais, como já estava programado, vieram morar em Mossoró, residir. Meu pai continuando trabalhando como gerente da fábrica de óleo Raimundo Fernandes, fazia parte do complexo S.A. Mercantil Tertuliano Fernandes, que ocupava todo aquele quarteirão onde hoje tem o Shopping Oase e o Shopping Boulevard. Meu pai era gerente da empresa e desde que nasci, com 30 dias de nascido, cheguei em Mossoró. A minha infância foi uma infância de uma criança normal, meus pais pobres, humildes, fizeram com que eu, nascido, e meus irmãos, que eram mais 5, eu e mais 5, fizéssemos os estudos. Desde cedo, incutido na nossa cabeça, meu pai principalmente, que o maior patrimônio que podia nos legar era o estudo, era a melhor instrução de vida. E assim nós fizemos. Eu fiz o meu curso primário na Escola Estadual 30 de Setembro, que funcionava na rua Dionísio de Filgueira, onde hoje funciona a Escola Superior de Enfermagem de Mossoró. O ginásio no Colégio Diocesano de Santa Luzia, já no prédio lá da Praça Estevão Dantas, e o segundo grau na Escola Técnica de Comércio União Caxiral. E a faculdade, na UERN, na época Fundação Universidade Municipal do Rio Grande do Norte, a FUNE, cursando Economia, onde me graduei em 1976, posteriormente fiz mestrado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Posso dizer que o início da minha vida. E aí você muito cedo já empreendeu, começou a trabalhar, já estudando. Como era conciliar naquela época o trabalho juntamente com os estudos? Em 1967, 1967, eu fiz concurso público e fui
e fui inserido, aprovado em primeiro lugar para o Banco do Estado do Rio Grande do Norte, o Banderni, 1967. E procurei conciliar os estudos e o trabalho. Como escriturário, posteriormente galguei a posição de chefe de setor, gerente das agências de Areia Branca, Caicó, chefe de departamento do Banco do Rio Grande do Norte, conciliando sempre os estudos do segundo grau e posteriormente da universidade com o trabalho. No Banderni, em 1980, eu era gerente em Caicó e recebi um convite por parte de Francisco Ferreira Souto Filho e Tibério Rosado, que eram os diretores principais do Banco Mossoró, que queriam o meu concurso para fazer com que o Banco Mossoró almejasse maior crescimento. E, cedido pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte, em 1980, era governador do Estado do Rio Grande do Norte na época, Dr. Lavoisier Maia. E eu vim ser diretor administrativo e financeiro no Banco Mossoró durante 11 anos, de 82, fui gerente em Caicó, de 80 a 82. E de 82 até final de 92, 10 anos e 8 meses, eu fui diretor administrativo e financeiro do Banco Mossoró. Chegamos, o banco tinha 2 agências, Mossoró e Natal no Alecrim, instalamos mais 9 agências. E o banco chegou a ter 11 agências. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, outra em Natal, no centro da cidade, João Pessoa, Fortaleza, Teresina, Caicó, Ceará-Mirim, ao total 11 agências. No final de 92, eu pedi o meu desligamento do Banco Mossoró e empreendi com a Cifrão Factory. É uma empresa de fomento mercantil legalizada pelo Banco Central do Brasil e há 30 anos, exatamente no dia 4 de janeiro de 1993, daqui a uma semana completaremos 30 anos, que eu tenho atividade na Cifrão Factory como proprietário e mais recentemente, há 12 anos, em 2010, nós compramos, adquirimos e estabelecemos Salinas em Grosso, onde temos moagem para beneficiamento do sal e vender para todo o país. É o Sal 7 Mares, do qual eu também sou proprietário. Elviro, é interessante, eu vou voltar um pouco para a época ainda na sua época na faculdade, você tem também um outro dom, você gosta muito de identidade de classe, né? É verdade. E aí você vereador aí por vários grêmios, desde do ginásio até a faculdade. Conta um pouco para a gente essa sua história também, política na estudante também, né? Aluno do Colégio Diocesano de Santa Luzia, eu fui muito estimulado e sou muito grato. A gratidão, na minha opinião, é um dos maiores dons que a pessoa pode ter na vida. Sou muito grato ao padre Sátiro Cavalcante Dantas. Ele me incentivou em 1963, estava desativado há quase 10 anos o Grêmio Litero-Cultural Santa Luzia, que era para reunir um grêmio onde tinha atividades esportivas, sociais e culturais e reunir a estudantada do Colégio Santa Luzia. Naquela época, o Mossoró praticamente só tinha primeiro e segundo grau. Estava nascendo em 63 um embrião do que seria a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, através da FUNCITEC, Fundação para Desenvolvimento da Ciência e da Técnica de Mossoró, encabeçada pelo Dr. João Batista Cascudo Rodrigues, de saudosa memória. O Padre Sato me estimulou, em 63, para eu ser presidente e recriar, fazer funcionar o Grêmio Santa Luzia. E eu fui alçado à presidência, escolhi pessoas do nosso nível competentes que pudessem nos ajudar e revitalizamos o Centro Estudantal Mossoroense. Em 65, 2 anos depois, havia uma disputa para o Centro Estudantal Mossoroense. O Centro Estudantal Mossoroense agregava a estudantada não só do Colégio Santa Luzia, do Colégio Estadual, da Escola Normal, da União Caxeiral, do Ginásio Sagrado Coração de Maria, que hoje é Colégio Sagrado Coração de Maria, do Ginásio Municipal, que era dirigido pelo Monsenhor Raimundo Gugel, também de saudosa memória, o Colégio Haroldo Gugel, que funcionava no Alto da Conceição, que foi realizado pelo padre Flávio Jerônimo, também de saudosa memória, e era a estudantada toda de Mossoró. Houve uma disputa, eu ganhei a presidência do Centro Estudantal Mossoroense, por uma margem muito apertada, e presidi o Centro Estudantal Mossoroense. Posteriormente, fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Economia, da qual eu fazia parte, também na universidade, na antiga universidade. Fui presidente do Rotary Club de Mossoró, da CDL, é muito orgulho para mim,
E atualmente eu faço parte do Conselho Consultivo da CDL e sou o primeiro vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró. Enfim, esses cargos. Recentemente, a convite da prefeita Rosalba Ciarline, em 2017, eu exerci por 4 anos a presidência da Previ Mossoró, do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Mossoró, também com muito orgulho e muita satisfação. É mais ou menos o roteiro de minha vida nessas entidades de classe e agora, mais recentemente, na passagem pelo Previ. Então esse espírito de liderança sempre esteve presente no senhor, desde cedo. Sempre eu fui estimulado, ajudado e as pessoas... Eu sou um agregador, uma pessoa que se puder agregar valores, eu agrego e isso eu tenho esse devotamento. Faço isso sem nenhum interesse pessoal, sem nenhum interesse político. A política aristotélica é aquela que você pode servir a coletividade e receber dessa coletividade os mesmos serviços. E eu me imponho nessa condição. Não tenho nenhuma pretensão política, apenas no sentido de fazer o melhor para os outros e esperar que, na hora que a comunidade, na hora que a municipalidade, o Estado, o Brasil estão crescendo, eu cresça com eles também. O senhor falou em política, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, porque o senhor teve uma experiência na Câmara de Vereadores do Estado de Mossoró, naquela época em que os vereadores não eram sequer remunerados. É isso? A gente traz mais detalhes daqui a pouquinho, Elvira, fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, recebendo com muita alegria Elviro Rebouças, empresário, economista, ex-presidente da CDL Mossoró. Elviro, no bloco anterior a gente encerrou falando um pouquinho sobre política, né? E deixando aí o gancho para esse bloco agora, em que o senhor vai destacar para a gente inicialmente como foi essa experiência enquanto vereador, após se habilitar, né, junto à classe estudantil e outros setores também da sociedade moçoroense, para disputar uma vaga na Câmara Municipal, naquela época em que o exercício do mandato de parlamentar não era remunerado, né, aqui em Mossoró. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Em 1966, eu tinha 21 anos de idade. Então, estudando no Colégio Santa Luzia, eu fui estimulado, tinha terminado a minha administração no Centro Estudantal Mossoroense, mandato de 1 ano naquela época. E eu residia na casa dos meus pais, na Avenida Alberto Maranhão, onde hoje é o shopping Oasis. Tinha a empresa Tertuliano Fernandes e a casa do gerente. E meu pai, sendo gerente, nós residíamos lá. E chega o senador, na época, candidato a deputado estadual, doutor Duarte Filho. Um moçoroense valoroso, também já está na eternidade. Muito amigo do meu pai. E tinha havido a Revolução em 64, 31 de março. E havia o bipartidarismo no Brasil. A Arena, que agregava quase toda a classe política, e o MDB. Doutor Duarte era da Arena. Entrou na minha casa, sem marcar conversa com meu pai, mas tinha amizade para tanto. Eu tinha terminado a missão do Centro Estudantal Moçoroense e ele, com um livro debaixo do braço, pedia para papai que eu assinasse, me filiasse à Arena, partido que em Mossoró tinha 2 correntes. A do doutor Duarte Filho, que foi eleito em 66, era candidato a deputado estadual, mas que tornou-se numa conciliação do Rio Grande do Norte, das alas aloizista e dinartista, no candidato eleito a senador da República, já que Aloysio Alves pretendia ser candidato a senador. Aloysio, que foi um dos líderes mais valorosos, mais preparados e um dos governadores mais operosos. A maior liderança política do Rio Grande do Norte que eu conheci em toda a história foi o ex-governador, o ex-ministro, o ex-deputado federal Aloysio Alves. Doutor Duarte representava essa corrente. Os Rosados, através de Van, de Zuí, também nomes fabulosos da família Rosado, que prestaram muito serviço a Mossoró, eram da Arena. Então, tinha sublegenda. A Revolução, de uma maneira discricionária, para reunir numa sociedade, correntes diferentes, mas todos na Arena, tinha o efeito e o dispositivo da sublegenda. O que significava isso? Um pleito municipal em São Miguel, perto de Pau dos Ferros. As 2 correntes não podiam se juntar. Então, caberia a Arena dar sublegenda para José disputar contra João, contanto que os votos ficassem dentro da Arena. E o MDB só existia nas capitais e em poucas cidades. Chega o doutor Duarte na minha casa e pede ao meu pai, na minha presença, que eu me inscreva na Arena para concorrer uma vaga na Câmara Municipal. Em 1965, tinha sido eleito governador do Rio Grande do Norte o Monsenhor Alfredo Gugel, candidato sucedendo ao inovidável ex-governador Aloysio Alves, na época governador do Estado. Em 66, a Revolução, de uma maneira discricionária, já
permitiu a sublegenda, como aconteceu em 65, quando disputaram o governo do Estado Valfredo Gugel pela Arena e Dinarto Mariz em sublegenda. Valfredo Gugel foi eleito. Em 66, Dr. Duarte chega à residência dos meus pais e pede ao meu pai, com a minha anuência, que eu me inscreva no partido para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Mossoró. Haveria eleições para vereador, deputado estadual, deputado federal e senador da República. E eu me inscrevi, sem maiores pretensões. Acredito que de julho para agosto, Aloysio Alves desejava disputar o Senado da República. O Marechal Castelo Branco, presidente da República à época, chama Aloysio Alves ao Palácio do Planalto, em Brasília, diz: doutor Aloysio, se o senhor for candidato a senador da República, o senhor vai impor uma derrota fragorosa ao grupo do senador Dinarto Mariz. E ambos são do mesmo partido. Então, eu queria uma relação de 3 nomes, de sua inteira confiança, para dentro desses 3, o senhor indicar o senador da República, candidato a senador que concilie Dinarto, o senhor Aloysio, os Rosário e Mossoró, o pessoal do Siridó, e faça uma chapa só para o Senado da República. E o senhor será candidato a deputado federal, que será o mais votado proporcionalmente do Brasil. Resultado: levados os 3 nomes por Aloysio ao Marechal Castelo Branco, presidente da República, foi escolhido por ele o senador Duarte Filho, que era o nosso líder político aqui em Mossoró e era candidato a deputado estadual. E passou a ser o escolhido e eleito senador da República. E desse pacote eu fui candidato a vereador, estudante, com a bandeira estudantil na mão, percorrendo os colégios, os amigos, os colegas, aos 21 anos incompletos. E meu pai, da maneira dele, fez a campanha que pôde fazer, meus amigos, Padre Sato, um grande estimulador desse trabalho, Monsenhor Alberto Simonetti, outro colaborador direto, além de vários amigos meus, da classe estudantil principalmente, sufragaram meu nome e, surpreendentemente, eu esperava ser eleito, mas não esperava ser o mais votado. E fui o vereador mais votado de Mossoró com 1.549 votos. Eram quantos votos necessários para se eleger? Era necessário 450 votos para se eleger. Eu fui o mais votado com 1.549. 4 anos depois, disputo novamente o cargo da Câmara, tive 1.359 votos e fui o terceiro mais votado. E meu pai me aconselhou, eu tinha feito concurso em 967 para o Banderli, onde era escriturário, e meu pai me chamou e disse: meu filho, se você conciliar a política com a sua atividade bancária, você não vai crescer. Porque o banco não vai lhe dar oportunidades maiores na sua hierarquia, por conta de suas ligações políticas, não são nem partidárias, as ocupações políticas, reunião da Câmara, viagem para tal cidade, suas atividades políticas são incompatíveis com o seu trabalho no banco. E você não é remunerado, porque a Revolução impôs um ato discricionário, um ato normativo daquele tipo AI-5, ato institucional, onde cidades com menos de 300 mil habitantes, os vereadores não eram remunerados, eram gratuitos. Ou seja, no Rio Grande do Norte, só a única cidade onde os vereadores auferiam à época, auferiam condições de ter a remuneração, era a capital, que era Natal. Nenhuma outra tinha remuneração. E eu vi os conselhos do meu pai, embora sendo um aficionado pela política partidária na época, hoje o tempo já mudou, eu estou mais maduro e estou me dedicando inteiramente às minhas atividades profissionais, e ouvi o conselho do meu pai, não disputei a reeleição, o terceiro mandato, não fui mais candidato, tenho aproximação, ligações de amizade com todos os políticos de Mossoró, sou ligado politicamente, indistintamente a um e a outro, tenho uma amizade pessoal que aprecio bastante, que é da ex-prefeita Rosalba Ciarline, com Carlos Augusto Rosado, são meus amigos pessoais, como me dou bem com todas as correntes políticas, não tenho nenhum problema de vinculação, de qualquer problema de imbróglio, de dificuldade de relacionamento com qualquer corrente política. Acompanho a política atentamente, mas como um observador da política. Eu viro interessante falar com a sua história, e você fez o caminho inverso, né? Geralmente tem um sucesso na vida privada e depois vai para a política. Você depois de muito tempo, lá na frente você vai falar um pouco sobre a saudosa Niná, que voltou à política, mas eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória quando sai da política e entra no também saudoso Banco Mossoró, um banco que levou o nome de Mossoró além de fronteiras, você já falou aqui de várias agências abertas, mas conta como foi essa empreitada, a pessoa saiu aqui como de Mossoró, de origem humilde, encarar lá
o pessoal do Sul, Sudeste, aquela concorrência frenética que tinha na época dos bancos? Eu posso dizer a você, Stênio, que foi um trabalho extenuante, de dedicação sacerdotal, mas que um aprendizado muito grande para mim. Realmente eu cheguei no Banco Mossoró, banco pequeno, tinha acabado de abrir há 2 anos uma agência do Alecrim em Natal. Só era conhecido em Mossoró. E tinha uma agência em Natal, no bairro uma agência acanhada, no bairro do Alecrim, e junto com o Tibério, principalmente, o Tibério Rosado, nós insetamos um crescimento em 11 anos impressionante. Fomos obrigados a abrir uma agência em Recife. Por que Recife? O Banco Central do Brasil tem delegacias regionais. Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, a sede do Banco Central, a delegacia é em Recife. Então nós tínhamos que ter uma agência próxima à delegacia do Banco Central. Depois abrimos uma agência no centro de Natal, na Avenida Rio Branco, prédio alugado, e construímos, com recurso do banco, um prédio monumental, previsto para 8 pavimentos, mas de imediato construído na Avenida Deodoro, próxima à Catedral Metropolitana, onde hoje funciona a Procuradoria-Geral da República, em Natal. Construímos um prédio na Avenida Deodoro e instalamos a agência lá, saiu da Rio Branco para um prédio próprio na Deodoro. Instalamos a agência em Fortaleza, em Caicó, em Ceará-Mirim, onde a cana-de-açúcar prevalecia o negócio da cana-de-açúcar, em João Pessoa, em Teresina, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E convivemos, tanto eu quanto o Tibério, na FEBRABAN, na ABBC, que é a Associação Brasileira dos Bancos Comerciais, da qual eu fui diretor também, a BBC, e na FEBRABAN chefiei uma comissão da FEBRABAN. Então, a convivência com os grandes banqueiros nacionais, Banco Safra, Bradesco, Banco Itaú, na época Banespa, nos proporcionou um aprendizado rico em seminários, em debates, em convenções. Eu ganhei muito culturalmente e para o meu desenvolvimento na área financeira, evoluí bastante com a companhia dessas pessoas, dos diretores dos grandes bancos. Então isso foi enriquecedor para mim, embora muito extenuante. Um banco pequeno no meio de tantos bancos importantes do contexto nacional. Então foi importante para mim. Em 92 eu resolvi me desligar do Banco Mossoró e abrir a Cifrão Factor. Então realmente é uma saudade muito grande, nós não temos mais o Banco Mossoró. E é sobre a Cifrão que a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco. Fica por aí, daqui a pouquinho o Memória Viva de hoje está de volta. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, recebendo com muita alegria, homenageando Elviro Rebouças. A gente falava no bloco anterior um pouquinho sobre a saída do senhor do Banco Mossoró em 1992 e a fundação da Cifrão. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais dessa trajetória, né, e o que a Cifrão representa hoje para o senhor. Porque a minha saída do Banco Mossoró, depois de um trabalho tão extenuante, devotado, sacerdotal, saindo de casa às 8 horas da manhã e retornando muitas vezes depois das 8 da noite, sem almoçar, ou quando almoçava no próprio banco, isso durante quase 11 anos. A partir do ano de 1990, na visão de Tibério Rosado, que era diretor, vice-presidente e praticamente presidente executivo, já que o proprietário do banco, Francisco Ferreira Souto Filho, era primo de Tibério e delegou a ele o destino do banco, e ele esteve à frente de todo esse trabalho com muito devotamento, muita dedicação ao banco. Fixou-se na cabeça de Tibério de que o banco deveria mudar a sede de Mossoró para São Paulo, para disputar o mercado financeiro em São Paulo, dos grandes centros, e abrir outras agências em Curitiba, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, nas maiores cidades capitais do país. E, no momento, eu discordei do deslocamento saída da direção de Mossoró para São Paulo. Eu achava que, no máximo, nós poderíamos situar, se queria um meio maior para circular, para correr de uma agência para outra, já que Mossoró estava sem voos
intermunicipais, sem aeronaves voando para outras cidades, que nós deslocássemos no máximo para Natal, mas preservando a sede do banco em Mossoró. E fui voto vencido nessa disputa. Então, eu andando muito em São Paulo, que eu andava mensalmente, peregrinando em outros bancos, estava no auge da fundação das factories, que era um sistema europeu, era um sistema americano que foi comprado pela Europa há mais de 50 anos atrás e que chegou ao Brasil há mais de 30 anos. A factory, legalizada pelo Banco Central, ela tem o direito de comprar, junto ao comércio, à indústria, a qualquer empresa, cheques e duplicatas contra terceiros e desconta com a mesma legalidade que um banco tem de fazê-lo. E devido à minha atuação bancária, ter começado em 67, no Banco do Rio Grande do Norte, e já estávamos em 1992, eu me achava preparado com o aprendizado que eu tinha adquirido fora, onde percorri, vi algumas factories em São Paulo, conversei com proprietários, com gerentes, e vi que era um negócio lucrativo, um negócio que eu entendia, já que minha vida toda eu tinha me dedicado a banco, e a factory, quem não podia ter um banco, tinha uma factory, e assim eu fiz. Consegui registro no Banco Central do Brasil, e no dia 4 de janeiro de 1993, nós abrimos a Cifrão Factory no mesmo endereço, hoje funciona, na Avenida de Serra Rosado, número 82, no centro da cidade. Então, de lá para cá tem sido o meu devotamento à empresa, os meus colaboradores que estão me ajudando. Tem colaboradores que entraram comigo, como é o caso de Neide Medeiros Lopes, Everton Monteiro, que aqui está me acompanhando nessa entrevista, que chegaram no mesmo dia e na mesma hora, da primeira hora que eu comecei o meu negócio. E só fiz aumentar a capilaridade dos negócios, a capilaridade dos amigos, dos parceiros, em comprar duplicatas, cheques e negociar o que nós temos feito até hoje. Eu ouvi, falou em capilaridade, falou em cifrão, falou em 30 anos. Também agora, em 2023, são 30 anos de CDL. Conta aí como é essa sua relação com a CDL nesse período que está aí junto com a Cifrão até agora. Ao abrir a Cifrão Factory, eu fui visitado por Ricardo Cabral, que estava deixando a presidência da CDL de Mossoró e estava eleito Dr. Genivan Josué Batista para ser o presidente. Ricardo Cabral foi lá para eu me inscrever para ser sócio da CDL. E eu assim o fiz. Me associei à CDL através do Ricardo Cabral. E Genivan, ao formar sua diretoria, e eu já sendo sócio da CDL, ele me convidou generosamente para participar da administração dele, que foi uma administração brilhante para a instituição, como orador oficial da CDL. Naquele tempo tinha esse cargo de orador. E durante as administrações de Genivan, Aldivon Nascimento, a quem eu sucedi na presidência, e depois de mim, em outras administrações, eu fui orador. Até se alçado agora, com Alexandrino, com Getúlio e com o Hélio, e agora com você, a condição de membro do Conselho Consultivo. Mas entrei na CDL como sócio pelas mãos de Ricardo Cabral, como dirigente, a qual devoto a minha integralidade de ajuda, de apoio, de incentivo, de estímulo, e quando é necessário de críticas também, comecei na administração de Genivan Josué Batista. E o senhor foi presidente, né, como o senhor acabou de mencionar, da CDL, fui entre presidente 98 e vice-presidente da Federação das CDL do Rio Grande do Norte. E aí o senhor teve uma atuação de destaque também na presidência, né? Outras duas CDLs foram construídas naquela época, foram inauguradas, Caraúbas e Areia Branca. Instalamos Areia Branca e Caraúbas com duas CDLs na nossa administração. E o auditório aqui da CDL de Mossoró também foi construído nessa época. Foi construído na nossa administração. Tivemos o Bônus da Sorte, né? Que a campanha Bônus da Sorte, a Amanda acompanhou de perto. Foi a primeira vez... entregando a idade de Amanda aqui desse jeito. Foi a primeira vez que a CDL de Mossoró aproveitou a época natalina para instalar, fazer programas. Naquele tempo a segurança não carecia de tantos recursos como hoje carece para fazer uma atividade noturna num bairro da cidade. O que é que nós fazíamos? Ajudados por figuras valiosas como José Moraes de Lima, de saudosa memória, Nilton Santana, Joacílio Marques, e tantas outras pessoas devotadas, Amadeu Vale, estou rememorando aqui a nata da CDL naquela época, e outros companheiros valorosos, Ivo Lopes, que nos ajudavam. Durante o período natalino, o ciclo natalino, nós fazíamos um programa animado com calouros locais, com cantores locais, um conjuntozinho tocando, e
em cada bairro da cidade, ou pelo menos 5, 6 noites durante o mês natalino, levávamos a CDL para os bairros e perante centenas, às vezes milhares de pessoas, nós brindávamos, entregávamos brindes às pessoas. E durante o mês de dezembro, quem comprasse nas lojas que se associavam à campanha, colocavam numa urna um cupom com o nome, endereço, telefone, para sortearmos após esses programas. Chegamos a sortear bicicletas, motos e até automóveis. Na primeira campanha, em 97, nós sorteamos, aliás, foi 98, 99. Em 98 sorteamos um carro 0 quilômetro, motos, liquidificadores, geladeiras, que eram sorteados na Praça Rodolfo Fernandes, uma urna que cabia milhares e milhares e vários milhares de cupons, na presença de todos. E no segundo ano, 1999, no bônus da sorte, sorteamos 2 carros 0 quilômetro, e com geladeira, moto, bicicleta, liquidificador, televisão, para as pessoas que tinham, durante o mês de dezembro, feito as suas compras em supermercado, em postos de gasolina, em mercearias, em lojas de variedades, de presentes, e eram milhares de pessoas que participavam. O bônus da sorte, digamos que foi o embrião do que hoje significa o Aquece Mossoró. Foi o embrião que nós fizemos nesses 2 anos, 98 e 1999, para chegar hoje ao Aquece Mossoró. Como é que você avalia a importância da CDL para as novas gerações de empreendedores, Elviro? Eu vejo de vital importância. Quero me reportar aqui a uma outra vantagem, a uma outra virtude da CDL, não é minha virtude. O estacionamento de veículos em Mossoró, principalmente no centro da cidade, vocês todos sabem, os telespectadores sabem também, os assinantes da TCM, como é precário. É difícil eu sair da Cifran Factory e chegar aqui e ter um lugar para estacionar, aqui na CDL. É muito difícil. O que nós fizemos? Na época, era prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, no seu segundo mandato. E havia na CDL, nas reuniões semanais, muitas reclamações por parte do diretor com relação ao estacionamento. E eu fiz uma comissão da CDL, fomos à prefeita e fizemos via ela que aquela área do rio que margeia o rio Mossoró precisava de ser urbanizada para nós ali transformarmos em estacionamento. Ela cobriu de paralelepípedo num sistema muito importante que acumula até 120 veículos. São 120 veículos que diariamente você, passando lá, verá que os veículos estão estacionados naquela área. Foi uma conquista da CDL de Mossoró. Então eu acho que a CDL é uma instituição que tem se imposta pelo seu trabalho, visando o coletivo, visando o povo de Mossoró. Você considera a CDL uma segunda casa para o senhor? Com certeza, uma segunda casa. Eu me sinto aqui como se eu estivesse no meu estabelecimento de trabalho ou na minha própria casa. É tanto que é o primeiro entrevistado que fez questão, né, de estar aqui conosco, aqui na CDL. Eu vejo como é que você enxerga a CDL para os próximos anos, né? Essa modernidade, você acompanhou a gente tendo que fechar, né, infelizmente aqui, mas aí veio o modo híbrido, virtual. Você é um cara muito antenado. Como é que você vê a CDL do futuro? A CDL do futuro tem um papel reservado a ela, preservado para ela, que eu considero auspicioso e inteiramente hospitaleiro. Ela precisa e deve se impor com um órgão de classe vivo como ela é, no sentido de defender as causas, não só do comércio, não só da indústria, não só do empresariado local, mas também como um órgão representativo da coletividade, do povo. Mossoró tem 310 mil habitantes e encontra na CDL um órgão de ressonância que possa levar os anseios, os mais altos gemidos do povo a ser atendido não só pelos órgãos governamentais, em termos municipais, estaduais e federais, como fazer brilhar os anseios e os auspícios da cidade de Mossoró. Vamos falar mais um rápido intervalo, um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho sobre família também no nosso último bloco.
De volta para o último bloco do Memória Viva de hoje. A conversa hoje é com Elviro Rebouças, economista, empresário, ex-presidente da CDL Mossoró, ex-vereador também por 2 mandatos aqui na cidade e também ex-presidente do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais aqui de Mossoró, o Previ. O senhor foi presidente do Previ durante 4 anos também. Fala um pouquinho sobre o quanto marcante foi essa experiência também para a trajetória profissional do senhor. Mais uma vez, eu posso dizer que é uma experiência, para mim, de muito trabalho, de muitas preocupações, responsabilidade, que graças a Deus não me falta na vida, essa responsabilidade. Eu não queria aceitar o cargo. A prefeita Rosalba, que, como eu já disse anteriormente, é minha amiga pessoal, independente de política, foi a Cifrão e me convidou. Ela me convida para ser presidente da Previ. Aí eu fiz ver a ela da minha impossibilidade. Pelos meus negócios, eu não tinha condições de assumir o cargo. E ela, parece que estou vendo, pedindo um café e me dizendo que não tinha plano B para Previ. O plano era A e era exclusivamente meu. E Rosalba, com uma amiga há mais de meio século, ela e Carlos Augusto, acompanharam de perto, solidariamente, um calvário pelo qual eu já passei na vida. Durante 3 anos, minha esposa inesquecível, Niná, oriunda do Açu, mas formada em pedagogia por Mossoró, na UNE, onde eu conheci ainda na Escola Normal de Mossoró, nós somos amicíssimos. E Niná, doente de câncer, de 2007 a 2010, tratava-se, fez 2 cirurgias no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E Rosalba, nessa época, era senadora da República e deixava ao lado de Carlos Augusto o casal, se deslocava o casal para São Paulo para acompanhar essas cirurgias. Ela, por ser médica, tinha inclusive acesso à sala de cirurgia e, embora não participasse do ato, mas vinha de 1 hora em hora, de 2 em 2 horas, me comunicar a evolução das cirurgias que estavam sendo realizadas. E só saía de São Paulo quando Niná já estava no apartamento em processo de restabelecimento. E esse favor você nunca paga na sua vida. Você deve levar para o túmulo. Eu falei anteriormente que a gratidão é um dos sentimentos mais nobres que eu sinto e que eu acho que as pessoas devem ter. E ao ver Rosalba com lágrimas nos olhos, dizendo que não tinha um plano B para Previ, eu confesso que meu coração imediatamente abrochou e eu não tive como dizer um não a ela. Nunca passou da minha cabeça exercer esse cargo. Então, aceitei, desde a primeira hora, 4 anos de trabalho, muito trabalho, onde realizamos bastante atividade, no projeto Viver Melhor, onde a Previ mantinha cursos de aprendizado industrial com o SENAC e curso de aperfeiçoamento com o SESI, treinamento através de educação física, de banho de piscina, de estudos esportivos, caminhada pela Rio Branco, com profissionais de educação física para os seus aposentados. Pessoas com 80, 85, algumas beirando 90 anos, geralmente mulheres, faziam essas atividades. Curso de artesanato, informática para a terceira idade, curso de cozinha, de corte e costura. E as aposentadas viviam um verdadeiro frenesi por terem servido ao município, estarem aposentadas e estarem tendo aquela oportunidade nessa faixa de idade que geralmente a mulher fica ociosa e ela tem esses cursos. Então, eu diria que essa atividade, a atividade do Projeto Viver Melhor, o Mossoró, a campanha Previ Solidária, onde durante 2 anos, em 2018 e 2019, nós entregamos no primeiro ano 2,5 toneladas e no segundo ano 4 toneladas e 400 quilos de mantimentos, de alimentos e produtos de limpeza para o abrigo Amantino Câmara, através do Dom Mariano Manzana e Dona Edir Lima Moura, que era presidente do Instituto Amantino Câmara, e pagando em dia a aposentadoria e a pensão dos aposentados. Tudo isso foi muito, para mim, renovador, me deu muita inspiração, muito trabalho, muita responsabilidade, dificuldades, mas terminamos tudo bem, deixamos uma quantia significativa em caixa de 62 milhões de reais para o nosso sucessor, o professor Paulo Afonso Liares, uma pessoa digna e honrada e competente para o cargo, que exerce atualmente essa função, e
eu saí satisfeito. Foi uma experiência enriquecedora para mim. Inclusive, chegamos em Foz do Iguaçu em 2019 e recebemos, dentre 450 instituições previdenciárias do Norte e Nordeste, municipais e estaduais, o troféu e a medalha de entidade, Instituto de Previdência Padrão Nordeste do Brasil, reunindo todas as previs da Bahia até o Maranhão. Isso colocado pela ABIPEM, que é a Associação Brasileira dos Institutos de Previdência Estaduais e Municipais, em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Então, para mim, foi muito cansativo, muito valioso, mas sempre enriquece. É como dizia o poeta, sempre vale a pena quando a alma não é pequena. Muito bem, Ovídio. Inclusive, além disso, né, Ovídio também salineiro já, com empreendedor das Sete Mares, prega várias famílias além da Factory. E aí, Ovídio, você falou agora na sua fala anterior sobre família, né? Sua companheira que rendeu uma filha, hoje netos, né? Já tem aí os netos também aplicando a sucessão. Então, o Elviro Família, conta um pouco do legado que você teve junto até 2010 com a saudosa professora Niná, que fez você retornar de forma indireta para a política também. Conta um pouco dessa experiência da família e da saudosa Niná. Eu posso dizer a você como a política, às vezes, é um verme que você nem prevê que ele está chegando. Em 96, Rosalba, candidata a prefeita de Mossoró, convidou Niná, inclusive, para ser companheira dela, a vice-prefeita de Mossoró. E Niná disse, Rosalba, eu estou disposto a lhe ajudar e fazer tudo para você voltar à prefeitura. Agora, eu não quero ser candidato a nada, não pretendo de maneira nenhuma ser candidato a nada. Deus me livre de eu ser candidato. Não quis de jeito nenhum. A partir de 2007, ela já doente, já se tratando inicialmente em Natal, na Liga contra o Câncer de Natal, e posteriormente, já tendo feito a primeira cirurgia no Sírio-Libanês de São Paulo. Ela era secretária de Educação do município por 11 anos, nos governos de Rosalba e de Fafá Rosado. Ela foi estimulada pelas professoras, pelo pessoal da Secretaria de Educação do município, a ser candidata a vereadora em 2008. Contra inteiramente a minha vontade. Não só porque eu achava que era um padecimento para ela, essa peregrinação de pedir o voto, de andar, de correr as ruas, as casas, para pedir o voto. Ela estava doente, com um problema de câncer, uma doença terrível, e eu não via condições físicas, inclusive, para ela ir à luta. E ela disse, eu quero ser candidata. Mas, Niná, você deixou de ser vice-prefeita de Mossoró com Rosalba e tal, e agora você quer ser candidata a vereadora? E não teve que remover isso da cabeça dela. Em 2008, ela disputar a eleição. E ela foi candidata, teve todo o meu apoio, eu sabendo o risco que ela estava correndo em disputar a eleição, de saúde, a saúde já é precária, e foi candidata a vereadora. Candidata e eleita como a segunda mais votada de Mossoró, beirando 4.000 votos, 3.948 votos, se eu não estou enganado. Ela foi a segunda colocada em Mossoró, isso em 2008, agora, há 14 anos atrás. E exerceu o mandato apenas por 2 anos, porque com 2 anos, ela que foi uma grande companheira, a cara metade da minha vida, faleceu no dia 15 de setembro de 2010, deixando para mim uma filha, Grécia Regina, de cuja filha eu tenho 3 netos. Pedro Henrique, que como você já falou, já me acompanha como um futuro sucessor meu, nas empresas, na Cifrão e na Sete Mares. Vitor Gabriel e João Guilherme. 3 netos que eu adoro, e o casamento com o Niná foi uma perfeição, graças a Deus. Obviamente que teve horas, momentos de dificuldades, o temperamento forte, tanto meu quanto dela, divergência dentro do lar, mas tudo resolvido pacificamente. Até hoje, para mim, é uma coisa que eu, sinceramente, só Deus e a igreja, eu sou um católico praticante e devotado a Santa Luzia, é que me dão assistência para eu superar tal infausto. Ela que deixou um legado muito importante, né, Elviro, para a cidade, para a família, né, como o senhor mencionou. Ela recebeu prêmios consagradores como secretária da Educação do município de Mossoró. Eu vou citar apenas 2. Ela recebeu a comenda Anísio Teixeira no interior da Bahia, na cidade de Porto Seguro, num congresso nacional, a qual estava presente o ministro Paulo Renato, ministro da Educação no governo Fernando Henrique Cardoso. Ela recebeu o mérito Anísio Teixeira, que é uma comenda de destaque a nível nacional pela educação. E, antes de morrer, 2006, 2005, por aí, também recebeu do Instituto Ayrton Senna, das mãos de Viviane Senna, irmão de Ayrton e presidente do Instituto,
uma placa que até hoje eu guardo. Esse acontecimento foi no auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Gestora educacional nota 10 do Brasil. Das mãos de Viviane Sena, o Instituto Ayrton Senna passa das mãos dela, numa plateia composta de mais de 500 pessoas, secretária da Educação de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, enfim, de todos os estados que eram conveniados com o Instituto Ayrton Senna, que tinha um convênio com o Instituto Ayrton Senna. Ela recebeu uma placa de bronze, gestora educacional nota 10 do Brasil. Para mim, gratificante demais essas duas comendas, dentre as quais ela foi laureada. Um trabalho reconhecido que a gente continua colhendo frutos até hoje na educação municipal, né? Se hoje a educação municipal tem bons indicadores, também muito fruto desse trabalho de Niná enquanto secretário municipal de educação. Eu viro, para a gente estar chegando no finalzinho aqui do nosso programa, na edição de hoje, mas aí eu vou deixar aquela pergunta tradicional: como é que você enxerga o futuro das suas empresas aqui, daqui a alguns anos, né? Dessa questão que veio aí, pandemia, como é que o Viro enxerga a economia e o futuro das empresas da Cifrão e da Sete Mares? Realmente, Stênio, depois de 2020, com a pandemia, tudo mudou, né? Tudo mudou, um aprendizado novo, o trabalho online, o trabalho de casa, muitas vezes, do escritório, uma mudança no comportamento das pessoas, das empresas, do negócio. Isso ainda não voltou ao normal, essa aqui é a verdade. Não voltou ao normal, nem no comércio, nem na indústria, nem nos serviços. Mas eu espero a continuidade do nosso trabalho. A gente vai envelhecendo, as empresas deverão ser perenes, as pessoas passam. O meu exemplo, o meu trabalho, o meu devotamento, vai chegar um dia em que eu não terei mais condições de fazer acontecer no nosso negócio. Eu espero que as pessoas que me ajudam na empresa e meus netos, que haverão de me suceder, deem continuidade e expansão a tudo isso. Quem sabe daqui a 5, 10, 20 anos, eles deem prosseguimento a essa empreitada toda, que não foi de graça que nós chegamos até aqui. Foi com muito trabalho, vencendo obstáculos, dificuldades e esgotamento físico e mental, muitas vezes, para poder superar tantos obstáculos, tantas vicissitudes pelas quais nós passamos. Viro Rebouças, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Memória Viva, por compartilhar conosco essa bela história de vida, essa bela história também profissional. Muito obrigado. Muito obrigado, Anacélio. Muito obrigado a Stênio e a todos que fazem a TCM, aos telespectadores, os assinantes. Desejar um ano de 2023 venturoso, cheio de muitas alegrias, saúde, paz e muita prosperidade para todos e para cada um. Muito obrigado. Boa noite a vocês, um feliz ano novo. Nos encontraremos no próximo Memória Viva com muitas novidades. Até o próximo encontro.